A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo ao canal Bíblia Simples. É mais um dia, mais uma oportunidade que temos o privilégio de estarmos aqui para aprendermos mais da Palavra de Deus. Deus, Ele tem sido maravilhoso, tem sido fiel, independente da nossa fidelidade. Ele continua sendo fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Mais um dia, e hoje vamos estudar o livro dos Salmos mais uma vez. É um livro que traz lições para as nossas vidas. O Salmo 40 é um salmo bastante conhecido e hoje vamos meditar nessa palavra maravilhosa que vai nos trazer um ensinamento, uma reflexão sobre a nossa vida. Talvez você já tenha passado por momentos como o salmista Davi passou. Vamos ler aqui o verso 1 do Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na abertura, o salmista disse que ele esperou, ele teve confiança, ele teve fé no Senhor. É nos momentos mais difíceis da nossa vida, no momento de angústia, de desespero, que às vezes a gente olha para o lado, para o outro, e a gente não vê solução, a gente não vê a quem possa nos ajudar. A gente procura os médicos, a gente procura as autoridades, mas a gente tem um Deus que Ele pode todas as coisas, né? Porque o Senhor, Ele é poderoso. E o salmista diz assim que ele esperou com paciência, pacientemente. E é difícil a gente ter paciência. No momento de angústia, a gente se desespera. Mas é aí que devemos colocar a nossa fé em Deus. Porque mesmo no fundo do poço, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de doença, de enfermidade, o Senhor está segurando pela nossa mão. O Senhor, Ele está conosco, como diz o salmista Davi. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, o salmista, ele esperou pacientemente no Senhor. E o Senhor se inclinou para ele, né? E ouviu o seu clamor. Então, no momento de dificuldade, quando a gente ora ao Senhor, o Senhor, Ele se inclina para nós. Ele ouve o nosso clamor e Ele está conosco. Ali, no momento que os discípulos de Jesus Cristo estavam no barco ali, de repente, veio aquela tempestade. Os discípulos, a maioria ali, eram pescadores, já entendia de mar, mas quando viu e sentiu as turbulências das tempestades, das ondas do mar, começou a se desesperar, começou a bater medo. Jesus estava ali no barco, Jesus estava ali na proa do barco, descansando. Um dos seus discípulos diz assim: desperta, Senhor, que perecemos. Então, Jesus ali levantou a sua mão e houve uma grande bonança. Então, o mar, as tempestades que estava acontecendo parou. A Bíblia diz que os seus discípulos, um falou com o outro: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus estava no barco ali com os discípulos. Eles poderiam pensar, né? Não vai ter nada, Jesus está conosco. Jesus operava milagre e opera milagre. Isso não vai acontecer. Mas os seus discípulos passaram momentos de desespero, de angústia. Talvez ali era o fundo do poço daqueles discípulos naquele momento. Talvez eles pensaram que eles iriam morrer. O seu barco ia afundar, mas Jesus, Ele estava no barco. E não esqueça que independente do momento que você está passando na sua vida, ou do momento que ainda você vai passar, tenha certeza que Jesus, Ele está no teu barco.
Ele está com você e no momento difícil, no momento mais difícil, Ele vai fazer parar o vento e as tempestades da vida sobre a sua vida e sobre o seu barco. Então, vamos aqui voltar para o texto. Verso 2 vai dizer assim: tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Então, a certeza que Davi tinha que Deus estava no controle daquela situação. Mesmo que ele tinha perdido, o salmista Davi tinha perdido o controle da situação, mas Deus, ele estava no controle. Deus, ele tem o controle da nossa vida, ele tem o controle da situação, daquilo que esteja acontecendo. No momento de dificuldade, a gente pensa que Jesus e Deus nos abandonou, mas Ele está do nosso lado, Ele está segurando na nossa mão. Mas o salmista Davi, ele diz aqui que o Senhor, ele ouviu o seu clamor e ele esperou no meio da dificuldade, ele teve paciência. Por que paciência? Porque não adiantava o salmista se desesperar naquele momento. Era, às vezes, necessário ele passar por aquela experiência. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para que possamos ter experiências, para que Deus possa, assim, operar e o seu nome ser glorificado na nossa vida. Então, Deus tirou o salmista Davi de uma situação horrível. A situação que ele estava passando era uma situação horrível. Não sei se era de doença, não sei que era de dificuldade, de perseguição ou algum problema na sua casa, mas o Senhor, ele tirou de uma situação horrível. O fundo do poço, meus irmãos, é uma situação de crise. O fundo do poço pode ser usado para descrever momentos difíceis na nossa vida. Pode ser por problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de enfermidades, na sua vida. Mas acima de tudo é um lugar de mudança, porque você sabe que Deus, ele vai tirar, ele vai mudar o seu quadro, vai mudar a situação da sua vida. E é um lugar de aprendizado, é um lugar que vamos mudar a nossa perspectiva sobre a nossa vida e até sobre nosso Deus, porque quando Deus, ele opera na nossa vida, ele transforma a nossa situação e o nome dele é glorificado na nossa vida. Vamos ler agora o verso 3 que diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Então, o salmista, ele quer dizer que através da situação que ele viveu, através da situação que ele presenciou e passou na sua vida, o Senhor, ele pôs um novo cântico, ele mudou o quadro, ele mudou a situação da sua vida, uma situação que era de tristeza, de ele olhar para qualquer parte, não encontrar solução, mas Deus, ele firmou os seus passos. Firmar os passos quer dizer que ele estava seguro, ele estava em segurança. Ele passou do momento que ele tinha desesperança, naquela situação, mas a partir do momento que Deus tirou ele daquele momento, do charco horrível, do lago horrível, da situação difícil, Deus tirou ele daquela situação, daquele momento e colocou os seus pés, firmou os seus passos sobre uma rocha e colocou um novo cântico na sua boca. Então, é um momento que você precisa ter paciência, você precisa ter confiança, você precisa ter fé em Deus, porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá
na sua vida. Eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher já tinha gastado tudo que tinha com os médicos. E a Bíblia fala que aquela mulher já tinha buscado todos os meios necessários, humanos, mas a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, que Jesus ia passar, aquela mulher passou a multidão, enfrentou a multidão e ela foi até Jesus. Ela foi buscar a sua cura, ela teve fé, ela determinou, ela colocou no seu coração e foi buscar a sua cura e tocou em Jesus. E quando tocou em Jesus, Jesus parou e perguntou aos seus discípulos: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E os seus discípulos dizem: a multidão te toca, mas alguém tocou em Jesus de forma diferente, porque saiu virtude, saiu cura. E aquela mulher declara e conta e dá o seu testemunho, e aquela multidão ali ouve, e o nome do Senhor ali é glorificado, o nome de Jesus é glorificado naquela multidão, naquele meio. Então é isso aqui que acontece também na vida do salmista Davi. A situação que ele estava vivendo era um momento muito difícil, mas o Senhor, ele pôs um cântico na sua boca, um hino ao seu Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Então, através do seu testemunho, através da sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. As pessoas vão ver aquilo que Deus fez na sua vida, mas para isso você precisa ter paciência, ter fé e perseverança, porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Vamos aqui para o verso 4, que diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desvia para a mentira. Então, é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. É bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que descansa no Senhor, independente da situação que você está vivendo. Seja um momento de bonança, momento de desespero, momento de guerra ou momento de paz. Ponha a sua confiança no Senhor, porque a partir do momento que você põe a sua confiança no Senhor e espera no Senhor com paciência, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor, Ele tira você da situação que você está e coloca os seus pés sobre uma rocha e coloca um novo cântico na sua boca e transforma a sua vida para a honra e para a glória do seu santo nome. Verso 5 vai dizer assim: muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-los, mas são mais do que podem contar. Então, as maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas são muitas. Às vezes são coisas que nem acontecem, são os livramentos, são o socorro, porque a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não se pode contar aquilo que Deus faz para conosco, as maravilhas que Ele tem operado. Vamos lá para o verso 11. Diz assim: não te detenhas para comigo, Senhor. As tuas misericórdias guardam continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Então, as misericórdias do Senhor é que me guarda e é que te guarda. A Bíblia diz no livro de Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A cada dia ela se renova e são novas a cada manhã. Então, se você está de pé, não é pelos seus próprios esforços, é porque o Senhor, Ele teve misericórdia de ti. Se você está vivo hoje, se você está respirando com saúde,
ou em qualquer situação, é porque Deus ainda tem misericórdia de você. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Agora vamos ler o verso 13, que diz assim: diga-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Então, é o momento aqui que o salmista está passando, né? Ele pede para que Deus possa livrar, apressar. A gente às vezes não tem paciência, então apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Vem ao meu auxílio, né? Então temos o Deus que pode todas as coisas. Então nós não devemos confiar em nós mesmos, nós devemos confiar no nosso Deus. O salmista Davi diz que uns confiam em carros na sua riqueza, outros em cavalos, né, na sua força, mas ele faz menção do seu Deus, né? Então a confiança deve estar em Deus. Vamos ler agora o último verso, o verso 17, que diz assim, para finalizar, diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então, o salmista Davi reconhece que ele é um pobre e necessitado. Necessitado de quem? Necessitado de Deus. Porque, como diz Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, sem Deus, não podemos fazer nada. Não podemos produzir frutos, mas devemos estar em Cristo. Devemos estar firmados nossos pés, né, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você entrega o caminho ao Senhor, você deve confiar nele. E quando você confia, ele faz tudo aquilo que lhe apraz sobre e na sua vida. Diz assim: é o meu auxílio. Então, o auxílio do salmista Davi é o Senhor. Então, que podemos declarar também sobre as nossas vidas: o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, o segredo daqui do Salmo 40 é confiar no Senhor. O segredo do Salmo 40 é esperar com paciência, pacientemente confiando no Senhor, independente da circunstância e da situação. Não importa o momento, o Senhor é o teu auxílio, Ele é o teu libertador. E no momento certo e na hora certa, Ele vai segurar pela tua mão. Ele vai te tirar dessa situação que você esteja vivendo na sua vida. Ele vai te colocar e firmar os seus pés sobre uma rocha. Ele vai colocar um novo cântico na sua boca, um hino ao seu Deus. E muitos verão, temerão e confiarão no Senhor através da sua vida. Vamos ficar por aqui, que o Senhor continue abençoando a sua vida grandemente, em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e sobre sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.